Fala, gente boa, tudo bem? Rafael Bittencourt por aqui. Muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo. Eu vou pedir a você para ir comigo até o final desses minutinhos importantes. Meus irmãos, preciso conversar com vocês aqui sobre algumas coisas. Nesse vídeo, eu não tenho a intenção de ser algum tipo de guru, de colocar uma musiquinha no estilo balneário Gideon de Camboriú. Não tenho intenção de colocar foguinho, nada disso. Tampouco alegar que Deus me revelou algo sobre o que vai acontecer nos Estados Unidos, em Israel e por aí vai. Quero conduzir esse vídeo como quem está analisando movimentos, movimentações, geopolítica, desdobramentos de conflitos, interesses, né? E a mão oculta se movendo em determinadas geografias para deslocar peças do ponto de vista político e etc. Né? Bom, é o seguinte, nós temos três coisas acontecendo. A guerra Israel-Hamas indo para o quarto mês, né? Os Estados Unidos contra eles mesmos, né? Rússia versus Ucrânia e o deslocamento desse conflito para um possível conflito com a OTAN, portanto a Terceira Guerra Mundial, isso ali não em 2024, mas em 2025. E até o documento vazado do Exército Alemão, ontem nós falamos sobre isso, peço desculpas a vocês da qualidade do áudio de ontem, um probleminha na plaquinha aqui, na hora que foi exportar o vídeo, eu ouvi, estava tudo normal, mas quando subiu na plataforma, eu vi que ficou mono, ficou um lado só, né? Ficou ruim, eu não gosto disso. Dá para vocês perceberem que eu gosto sempre de fazer sempre bonitinha a coisa, sempre bem organizado, né? Com qualidade, mas peço desculpas. Então é o seguinte, são três situações importantes, mas muita atenção que eu vou falar com você até o final. Se possível, fique até o final. Então vamos lá. Algo grande está para acontecer nesses lugares, nesses países, e nós devemos prestar muita atenção. Algo muito grande. Por quê? O filho do George Soros, o herdeiro do império do globalista, que manipula a política, os partidos, manipula ONGs, organizações esquerdistas, extremistas, e toda a agenda progressista global passa pelas patas fétidas da família Soros. Ele atua aqui no Brasil, atua na Colômbia, no Equador, no Chile para a eleição do Boric, por aí vai, e aqui para a eleição do atual presidente. Sempre atuou desde a época do Fernando Henrique. Ele também atua nos Estados Unidos, né, comprando televisões indiretamente, rádios diretamente, utilizando ONGs, utilizando manifestações, né, a clínicas pró-lei de Moloch, né, que removem os pequenos, e toda a agenda progressista do inferno. Ele disse o seguinte, eu vou colocar para vocês aqui na tela, palavras do Alex Soros. Em Davos, Trump já é presidente. O Yuval Harari também disse a mesma coisa. Yuval Harari é o principal consultor do Fórum Econômico Mundial para assuntos envolvendo o transhumanismo e por aí vai. É o filósofo, né, o pupilo do Klaus Schwab. Ele que diz que a Bíblia poderia ser considerada uma grande fake news e que a inteligência artificial poderia construir uma religião mais harmoniosa. Interessante aqui agora. O criador do ChatGPT, da OpenAI, né, o AI, está trabalhando com o Pentágono, coisa que eu avisei a vocês na nossa plataforma de ensino. Lá dentro do Abaplay, eu avisei sobre o The Great Reset, o avanço da inteligência artificial, que o Yuval Harari, que o criador da OpenAI e os criadores de inteligência artificial, desde sempre trabalharam de modo não oficial com os criadores dessas superinteligências artificiais. Mas isso se tornaria oficial e eles construiriam um sistema de vigilância global, de monitoramento global, inclusive da internet, e isso a computação quântica vai dar um salto gigante, provavelmente em 25, né? E há uma guerra para quem vai dominar a tecnologia quântica, eles iriam trabalhar com os governos, né? Esse governo no estilo George Orwell. Então, muita atenção que eu vou conversar com vocês aqui agora. O Yuval Harari, né, o judeu que se diz ateu. Aí não é judeu, né? Porque se é judeu, ele é religioso. Mas ele se diz ateu, né? Portanto, um israelense ateu.
que escreveu livros, etc., né? O Homo Deus e por aí vai. Ele já falou expressamente sobre sua opinião sobre Jesus, sobre a religião. Bom, e ele falou que o Donald Trump, e falando em Davos, Donald Trump já é o vencedor. Mas a mídia está fazendo de tudo para manchar a imagem do Donald Trump. E inclusive, senhoras e senhores, inclusive, preciso mostrar para vocês isso aqui, inclusive a Axios, mas quem? Inclusive a The Economist, vou mostrar para vocês aqui, eu esqueci de abrir a The Economist, sobre o Trump, né? Empresários precisam ter medo, né? Ele está vencendo, empresários precisam ter medo. E a capa da The Economist mostra ali, basicamente, a The Economist agora, mostra a nota de $100 pegando fogo e o topete do Trump, desenhando ali o topete do Trump. Trump está vencendo. Negócios, cuidado, né? Empresários, cuidado. Então, parece que a cabala, né? A cabala financeira mundial está extremamente preocupada. Por isso que eu falei de três guerras aqui que vocês devem olhar. Israel-Hamas, o desdobramento disso eu vou explicar para você, tá? Por isso que falei sobre Estados Unidos contra eles mesmos e também eu falei sobre Rússia, Ucrânia, né? E esse conflito fluindo para Rússia, Alemanha, Rússia, Suécia, Finlândia ou qualquer outro país que aderir à OTAN, né? Principalmente a Finlândia e por aí vai. Os países ali que se incomodam demais com a volta da cortina de ferro. Bom, eu vou mostrar para vocês algumas coisas aqui, então eu vou ir com calma, não vou me preocupar com a hora, vou me preocupar mais com o ensino. Vamos lá, essa aula é importante. Eu quero só pedir a você gentilmente para deixar o seu like, se inscrever se você não é inscrito. Se você se interessa por geopolítica, escatologia, e principalmente você que gosta de escatologia, eu sei que você olha aqui as minhas análises para poder, inclusive, ter sua percepção, né, sobre o acordo de paz, sobre Israel, sobre o que está acontecendo no mundo, você se orientar. Vou pedir a você para deixar o seu like, demonstrar o seu apoio aqui, se inscrever aqui se não é inscrito, e a você também a assistir as minhas aulas lá dentro do AbaPlay. Nossas aulas, o AbaPlay é a nossa plataforma de ensino, tá? É muito além de plataforma de curso, tá, pessoal? É uma plataforma de ensino e eu gosto de ensinar no estilo de documentário, série, mas também faço aulas. Terça-feira que vem, você é meu convidado para estar comigo ao vivo. Quarta-feira agora, eu coloquei essa aula na quarta-feira, antes de ontem, foram 2 horas de aula, respondendo os comentários, tirando dúvidas, mostrando qual é o plano da elite para 2024, o que está acontecendo, inclusive sobre a tal enfermidade X, mostrando para vocês o que pode acontecer e analisando, inclusive, o que a China está manipulando agora e essas informações sobre o Pacto Global. Então, você é meu convidado, o link do AbaPlay está aqui embaixo, né? É muito importante você estar lá. Terça-feira que vem temos aula ao vivo e tem também no decorrer da semana vídeos surgindo e nós vamos falar sobre o grande engano nos céus. É o vídeo dessa semana no Aba, mas também a aula terça-feira vai ser muito importante para você. Então, o link do AbaPlay está aqui embaixo. Vamos lá, eu vou colocar a primeira matéria, tá? Depois eu falo sobre Israel. Vou falar primeiro sobre os Estados Unidos. Então, olha aqui, ó. A primeira matéria, não entrou aí a minha imagem, deixa eu ver aqui. Dá um minutinho, vou manusear aqui, tá, pessoal? Vou manusear ao vivo, porque não entrou a minha imagem. Chrome, aqui. Então vamos lá. Isso, agora sim, perfeito, desculpem. Bom, Infowars. Yuval Harari, conselheiro do Fórum Econômico Mundial, admite que Trump provavelmente vencerá as eleições de 2024 e será um golpe mortal para a agenda global. É nisso daqui que vocês devem prestar atenção. Será um golpe mortal para a agenda global. Na nossa aula lá dentro do AbaPlay, eu falei o seguinte, olha, não nutram qualquer expectativa além da política e de que a eleição do Donald pode frear, né, a velocidade, ou diminuir a velocidade, foi o que eu disse, diminuir a velocidade com que algumas agendas serão implementadas, serão impostas no mundo. Ele não vai impedir as agendas, mas ele vai frear a velocidade, diminuir a velocidade dessas agendas disruptivas, né, no mundo, né? Então, isso é um incômodo para essa elite coletivista, da visão coletivista do Fórum Econômico Mundial, né?
é um incômodo para o LGBTismo, é um incômodo para o pessoal do socialismo, é um incômodo para os abortistas, é um incômodo para o pessoal da cartilha, você não vai ter nada, mas vai ser feliz, né? Você não vai ter propriedade, mas vai ser feliz. É um incômodo para a gente que quer que você coma inseto, é um incômodo para o tio Bill que quer que você coma só alimentos geneticamente modificados. Alô, nossa aula dentro do Abaplay. Alô, alô, alô. Por que o tio Bill se tornou o maior dono de terras agricultáveis? A resposta está na aula. Eu expliquei isso para vocês o que está para acontecer. E o Yuval Harari, de igual modo, falando, isso vai ser um problema mortal, um golpe mortal para a ordem global. Entenda a ordem global como a ordem nova mundial, né? A agenda globalista. Não para por aí. Eu vou manuseando aqui, talvez seja fora da ordem, mas eu organizo com vocês. Davos 24 da CNBC, a CNBC, portal americano, diz assim, ó, Alex Soros, o herdeiro do império do George Soros, destacou isso aí para vocês. Ó. Falando em Davos, em uma entrevista, vou mostrar aqui para vocês, o Alex Soros diz, Trump é um acordo fechado para a elite de Davos, mas eles estão sempre errados. Então há uma falha na Matrix, ou a Matrix está jogando dos dois lados como sempre, correto? Sabemos que todo o sistema político mundial é corrupto e corrompedor. Então, existem determinadas pessoas, políticos e grupos que criam uma certa resistência devido a seus valores e seus posicionamentos políticos, financeiros e ideológicos. Mas se chegaram até ali por permissão do sistema. Nós sabemos que o sistema político mundial é muito complicado. Então, não nutram expectativas messiânicas, porque isso seria um equívoco absurdo, e também não nutram expectativa de que o Trump é o salvador da pátria. Mas pensem que ele consegue, como eu expliquei, frear a implantação ou diminuir a velocidade destas agendas. Por exemplo, vai ser um problema para o The Great Reset, vai ser um problema para as guerras da OTAN, vai ser um problema ao Trump, vai ser um problema para a CBDC, né? O Trump vai ser aí um problema para o politicamente correto, vai ser um problema para a agenda verde da ONU, porque, inclusive, ele foi perguntaram a ele em uma tour, né, de sua campanha MAGA, Make America Great Again, faça a América grande de novo, torne a América grande de novo. Se eu não me engano, ele estava no Texas, ou qualquer estado assim, e perguntaram para ele como você vai restaurar a economia. Ele falou, drill, baby, drill, cavar, baby, cavar, isso fazendo referência à exploração de petróleo. Ou seja, nós vamos resgatar a matriz energética, o motor econômico dos Estados Unidos, né? Inclusive agora na Alemanha, vocês terem noção, uma fábrica, uma grande indústria demitiu 3.000 funcionários, porque decidiu aderir à agenda verde, né? Como vários empresários espanhóis faliram aderindo à energia solar. Faliram mesmo, quebraram, os caras quebraram, né? Então, o Trump é um problema para estas agendas, Agenda 30, Agenda do Reset, por aí vai, ou seja, a agenda internacional. E o Alex Soros falando, esse é o filho herdeiro do império globalista, né, demoníaco, da família, da Open Society Foundation, da família Soros, ele está dizendo, olha, Davos, aqui dentro de Davos, o Trump já está eleito, e isso é um problema. E a mídia está desesperada com a eleição do Trump. Se o Trump vencer as primárias em Wisconsin, ele leva outros estados, outros grandes colégios importantes. O próprio Alex Soros disse isso nessa entrevista da CNBC, aconselho você a ler. Mas olha o que eles estão dizendo. Os democratas levantaram a história de que o Trump está com sífilis. Ele está numa fase terminal da sífilis, com erupções cutâneas. Sífilis é uma doença sexualmente transmissível, porque é um cara promíscuo e blá, 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 e blá, blá, blá. Olha aqui o Bild. O Bild está só replicando as matérias da Reuters, Associated Press, dos blogs democratas, né, da grande mídia. O Trump está doente. Ele levantou a mão em uma saudação e deu para ver que ele está cheio de machucados ali. E aí os que trabalham na campanha do Trump falaram, olha, vocês estão viajando na maionese, são calos. São calos, porque duas coisas podem ser aí. O Trump, ele tem uma mania de higiene absurda, então ele lava a mão com muita constância, passa álcool gel o tempo todo, é meio neurótico com isso, ou pode ser do próprio golfe, do taco do golfe, porque ele é viciado em golfe.
Então, eles chegaram a cogitar que o Trump está em fase terminal da sífilis e por aí vai. Ó, pode ser sífilis em estágio 2, né? Estágio 2 para o estágio 3. E aí, muita especulação, uma palhaçada gigante. Mas não é só aqui o Bild, o portal alemão, não. Dá uma olhada aqui no Axios. Por que os apoiadores de Trump o ignoram no desemprego recorde? A Axios decidiu se posicionar contra o Trump, dizendo que ele é um problema. Né? Escrevendo, a Emily Peck escreveu para os mercados. Agora, o que eles estão fazendo é bombardear os analistas financeiros, os bancos, né, os economistas, o mercado financeiro. Medo, 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 porque o Trump é um danger para a democracia, é um perigo para a democracia, os jornais. Né? O mundo da economia, ele é instável para a economia. O tempo inteiro eles vão fazer isso, fizeram isso aqui no Brasil, manipulando o jogo político. Agora dá uma olhada aqui na The Economist que eu prometi para vocês. Lembrando, pessoal, eu não vou me ater à hora, tá? Ao tempo, mas eu quero que essa aula seja o máximo completa para vocês. Então, a guerra nos Estados Unidos é contra o próprio Estado, contra eles mesmos, eles contra eles, próprio solo americano, né? Estados Unidos contra os próprios Estados Unidos, é uma guerra interna. A exemplo do que o filme Deixa o Mundo para Trás apresentou, né? Ali mostrando um agente externo como Coreia do Norte, como China, Irã, mas eu acredito que seja provocado ali, eles mesmos, tá? Tanto que o New York Post trouxe hoje uma matéria mostrando o desespero dos democratas em relação à possível vitória do Donald Trump nas primárias. Olha, aí a matéria do New York Post, um jornal, tem muitos anos, disse assim, não se preocupem se vocês virem a Michelle Obama performar na campanha de 2024 contra o Trump. Então significa que eles vão ou remover Kamala Harris ou vão colocar o Big Mike. Brincadeira que é o Big Mike, eu não gosto desse negócio. Eles vão colocar a Michelle, ou a Michelle vai participar assiduamente, né, arduamente da campanha junto com seu marido, o Barack, né? Mas o New York Post trouxe a matéria no dia de hoje, e o Disclose TV também reportou, eu coloquei no Telegram, tá? Então, olha isso aqui, o que a cabala financeira global, os Rothschilds estão destacando. De novo, reforço o convite para você estar na nossa plataforma de ensino, onde eu explico quem é a The Economist, como eles participam do jogo político, manipulam o jogo político. Eu vou ir mais rápido agora. The Economist mostrando essa capa aí. Donald Trump está vencendo. Negócios, cuidado. Ou business, cuidado. Né? Homens de negócio, mundo financeiro, cuidado. Porque o dólar vai queimar. Inclusive na capa da Economist, o mundo diante de nós, o mundo é 2024, eu analisei com o pessoal que eles mostravam um ano extremamente oscilante financeiramente, com possível recessão e por aí vai. Um ano muito instável. Expliquei o que se tratava isso na nossa aula lá de 2 horas, tá? Lá no Abaplay. Então, The Economist também fazendo a mesma coisa. Vamos olhar mais um portal aqui, ó. Reuters. Vamos dar uma olhada na Reuters. Aqui embaixo, Trump permanecerá nas eleições de Washington. Então, mais um estado teve decisão favorável na quinta-feira ao Trump, ou seja, mais um estado que tentava impedi-lo de concorrer nas primárias, caiu, né, foi derrubado. A Suprema Corte, como eu avisei para vocês no mês passado, no meu entendimento, posso estar equivocado quanto a isso, vai decidir de modo geral, e isso será empurrado para depois das eleições. E do ponto de vista da democracia, seria uma foiçada no processo democrático. Banir um candidato que, na última eleição, teve mais de 70 milhões de votos. Mais de 40% da população dos Estados Unidos votou no cara. Então, você impedir que esse cara concorra é você calar a boca de mais de 40 milhões de pessoas. De mais de 40% dos votos, mais de 70 milhões de pessoas. Isso é surreal, né? Não sei se os números estão certos aqui, mas foram mais de 40% de votos. Então, aqui a Reuters está dizendo, olha, ele está conseguindo, isso é um problema. Não, eu vou manuseando aqui para vocês, eu já volto na questão de Israel. Eu vou manuseando para vocês. Deixa eu ver se tem mais uma coisinha aqui, ó. Sobre os Estados Unidos.
O Zero Hedge também, ó, nós nos lembramos de como as coisas eram horríveis. Axios se apresenta em discurso anti-Trump. Bom, então tem bastante coisa sinalizando que o Trump vai vencer, né? E eles estão preocupados e dentro de Davos já há uma certeza de que o Donald Trump vai vencer 2024. Não só as primárias, mas ele vai vencer a corrida presidencial. Agora vamos falar sobre Israel. Sobre Israel, eu começo destacando o seguinte para vocês. Deixa eu vir para cá. Sobre Israel, eu começo destacando para vocês o seguinte. Meus amigos, há um problema e algo pode acontecer em Israel para remover o Benjamin Netanyahu. Até o presente momento, o Netanyahu era uma peça importante no interesse da geopolítica no Oriente Médio dos Estados Unidos, para os Estados Unidos. Era interessante. Então, os Estados Unidos resolveria, mataria dois coelhos, né? O problema dos Houthis com a Arábia Saudita com Israel e a solução de dois estados. E isso seria, do ponto de vista da escatologia, do fim dos tempos, né? Profecia do fim dos tempos, seria gigante. Veríamos a Bíblia em 3D, porque Israel e Arábia Saudita normalizando seria o acordo do século. E isso traria no bojo o acordo de dois estados, né? A solução de dois estados. Normalizando, então, trazendo uma questão importante que é reconhecimento do Estado palestino e a paz na região. Ora, qualquer judeu praticante sabe que três coisas eles ranqueiam como importantes para definir se tal persona é o seu Mashiach, é o seu ungido, é o seu líder, que vai conduzir, inclusive, a humanidade a uma nova ordem. Eles dizem, ele vai construir o templo, ele vai promover a paz com os seus vizinhos, e Israel se tornará uma potência mundial. Então, vejam, se o acordo com a Arábia Saudita sair, nós estamos vendo algo semelhante, porque a Arábia Saudita, na nossa aula, lá no ABA, eu mostrei vários artigos dizendo para vocês o seguinte, o embaixador, ministro das Relações Exteriores, o Mohammed bin Salman, príncipe herdeiro da Arábia Saudita, disseram, nós idealizamos a paz com Israel depois da guerra com o Hamas. Ou seja, isso sempre esteve no plano, sempre esteve no jogo, porque os Estados Unidos estão ajudando agora, inclusive a Arábia Saudita, no seu confronto com os Houthis do Iêmen, né? Bom, nosso curso, que eu vou liberar já já para vocês, nosso curso sobre geopolítica do Oriente Médio, vocês vão ter aulas maravilhosas, detalhando, né, todos os players do Oriente Médio. Então, isso é interessante. O que acontece é o seguinte, o Benjamin Netanyahu não está cedendo à pressão dos Estados Unidos. E os Estados Unidos têm pressa para que haja uma solução entre Israel e Hamas, porque isso seria um trunfo eleitoral dos Estados Unidos. Seria um trunfo eleitoral do Joe Biden, ele precisa disso. E a coisa só está crescendo. O Mar Vermelho está escalando para uma guerra regional. E o Antony Blinken não consegue mais viajar tanto para conter a escalada entre Israel e Hezbollah do libanês. Não consegue mais conter a escalada com os Houthis do Iêmen. E não consegue mais conter o investimento das guerras de procuração de Teherã, do Irã, no Oriente Médio. Não conseguem. Eles precisam de uma solução. E anotem o que eu estou falando. Estou falando, os Estados Unidos querem a solução de dois estados. Os democratas, historicamente, sempre buscaram isso. Sempre buscaram. Lembram do Bill Clinton? Então, sempre esteve na mesa. Mas Israel, o parlamento israelense naquela época, apoiou a corda. De igual modo, as autoridades palestinas também, com as suas facções, né, religiosas e políticas. E agora é um ambiente propício porque a força do Hamas diminuiu como nunca antes, desde a sua fundação, porque Israel imprimiu baixas significativas para os quartéis generais do Hamas, ali na parte norte de Gaza, né, desestabilizou, né, vários escritórios do Hamas que operam dentro e fora da faixa de Gaza. O Hamas está desorganizado, né? Outras organizações estão em baixa nesse momento, e o Irã está prestes a soltar mais alguns milhões de dólares para financiar o caos ali na região. Então, os Estados Unidos não conseguem segurar mais a situação, e também tem a questão pleito eleitoral.
O Biden precisa disso e o Antony Blinken sabe dessa questão. Então agora os Estados Unidos estão pressionando Israel para que Israel aceite a solução de 2 estados, logo normalize com a Arábia Saudita, logo dê este trunfo antes de setembro, que é uma data simbólica para o judaísmo e uma grande data aí visando a eleição outubro, novembro nos Estados Unidos. E o Netanyahu disse que não. O Netanyahu não vai ceder até destruir completamente o Hamas, a capacidade organizacional e destrutiva do ponto de vista bélico do Hamas. E já há aqui um burburinho de que os Estados Unidos movem-se para derrubar o Netanyahu. Anote aí, os Estados Unidos estão conversando com opositores políticos do Netanyahu, a exemplo, o Yair Lapid, para derrubar o Netanyahu. Então, algo vai acontecer em Israel. Olha só, me permita manusear algumas coisas aqui para vocês. Ó, Euronews. Primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, Benjamin Netanyahu se opõe ao estabelecimento do Estado palestino após a guerra, porque há uma pressão da Arábia Saudita e toda essa pressão que eu já expliquei para vocês. Ele está falando, olha, esse é o interesse dos Estados Unidos, mas nós não vamos fazer. O Netanyahu sabe também que o Biden pode perder e que o Trump é um aliado histórico, é um amigo de Israel, né? Fizeram até uma moeda em homenagem ao Donald Trump, como se ele fosse uma espécie de líder, né, para Israel, né? Muito escatológico isso, mas não que o Trump seja um anticristo, nada disso, pelo amor de Deus. O primeiro-ministro israelense se opõe ao estabelecimento do Estado de Israel. Olha isso aqui. NBC News. Frustrações entre Biden e o primeiro-ministro israelense Netanyahu aumentam. Funcionários da administração Biden estão a preparar o terreno com outros líderes israelitas em antecipação a um governo pós-Netanyahu. Há uma força muito grande ali agora, porque o Netanyahu ele quer mover mais ainda as tropas de Israel em direção ao sul de Gaza, desmantelar o poder organizacional e militar do Hamas. CBN News é um portal cristão. Netanyahu expressa a posição clara ao Estado palestino, enquanto a administração Biden defende isso, oposição clara ao Estado palestino, desculpe. Então há uma animosidade e quando isso acontece, eles vão fazer de tudo para remover essa pedra no sapato. Remover essa pedra no sapato. Dá uma olhada nesse portal aqui. Bom, renda-se agora. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, diz a Israel que eles não podem derrotar o Hamas e os aconselha a aceitar uma solução de 2 estados. Mais uma. Essa aqui esse aqui, o Gallup, é um instituto de pesquisa bem renomado nos Estados Unidos, faz pesquisa em vários lugares. Eleitoral, perfil social, etc. A vida em Israel depois do 7 de outubro em 5 gráficos. Eles entrevistaram várias pessoas em Israel para monitorar, basicamente, traçar uma linha ali de como está a visão do israelense sobre a Palestina, sobre a própria vida, sobre a segurança, sobre o Oriente Médio, sobre os Estados Unidos. E aqui está mostrando o seguinte, sobre a solução de 2 estados. É o primeiro. Os israelenses não apoiam mais uma solução de 2 estados. O Netanyahu não está sozinho nessa questão. Depois do 7 de outubro, até a esquerda israelense, até os liberais israelenses, liberais entenda ali como centro-esquerda de Israel, que é muito forte. O movimento woke em Israel é muito forte. O movimento esquerdista lacrador em Israel é muito forte. O LGBTismo é muito forte em Tel Aviv, por exemplo, uma das capitais mundiais do movimento. Então, até a esquerda, que odeia o Netanyahu, que fez manifestação contra o Netanyahu, estão agora sendo um com o Netanyahu, dizendo que não é uma hora adequada para falar em solução de 2 estados, em construir um Estado palestino. Eles estão a favor, basicamente, de uma administração civil sem qualquer presença militar palestina. Um governo civil
de palestinos com israelenses para construir a paz ali e remover o slogan, a ideia do imaginário, no imaginário, de que o Estado de Israel é um inimigo, de que o Estado de Israel deve ser removido. E esse instituto está mostrando que a maioria dos judeus israelenses, 61%, não apoiam a construção de um Estado palestino, a solução de 2 estados. A esperança de paz fica cada vez mais fora do alcance. Emoções negativas aumentam após o ataque, as emoções negativas dos judeus. A aprovação da liderança dos Estados Unidos atinge novo recorde. Como os Estados Unidos apoiaram Israel nos desdobramentos dos ataques do 7 de setembro, de outubro, os Estados Unidos não condenaram Israel em sua resposta, invadindo territorialmente Gaza. A resposta do judeu, do israelense, sobre essa aproximação com os Estados Unidos e o papel da liderança dos Estados Unidos subiu. Bom, e tem aqui, a aprovação da liderança de Israel permanece estável. E por aí vai. 5 gráficos que mostram, e o principal que eu destaco para vocês é, o israelense não quer, a priori, a solução de 2 estados. Até os liberais estão preocupados, porque eles perceberam que a vida está em risco quando se dialogam com organizações que têm como slogan eliminar todo judeu e extinguir o Estado de Israel, como é o caso dos Houthis, como é o caso do Hamas, e por aí vai. Bom, eu tinha outras matérias aqui, mas eu não vou continuar, tá? Eu vou parar por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu estendi um pouco mais para dar sentido. Então, 3 lugares aqui e eu concluo com o último, que é a Rússia e a Ucrânia, que é uma extensão da aula de ontem, o nosso vídeo de ontem, falando sobre, olha, a OTAN, no dia de ontem, fez o maior exercício militar dos últimos anos, o exercício para a Terceira Guerra Mundial. A OTAN fez. Então, a OTAN fez um exercício na Europa, visando o quê? Vamos dar um recado para a Rússia. Então, há uma certa sensação, um clima tenso, né, na Suécia, um clima tenso na Finlândia, um clima tenso Polônia, um clima tenso na Alemanha, né? Os países estão preocupados. Qual vai ser o próximo passo? Para onde esse conflito vai fluir? Já que o Zelensky está fora de controle, ou seja, o Ocidente não consegue controlá-lo mais. Então, para onde isso vai? Então, há uma preocupação geral. Essas 3 regiões você devem ter muita atenção, principalmente Israel, Estados Unidos, é onde o mundo está olhando, né, agora, para ver o desdobramento desses fatos, e principalmente os Estados Unidos. Rafael, e China e Taiwan? Não falo isso agora, porque senão vai estender demais, né? Mas a eleição do presidente taiwanês pró-ilha, pró-Taiwan, e que seja anti-China, é um problema. Essas ameaças são com muita frequência, inclusive eu conversei com uma cidadã taiwanesa no final de semana agora, e ela me explicou que a sensação é real todos os anos, mas nada além do comum. Então, essas ameaças do Putin, essas ameaças do Xi, né, são comuns todos os anos, mas há um plano, claro, para anexar a ilha até 2025. Bom, vou parar por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa aula, que o Eterno abençoe vocês. Aguardo cada um de vocês lá na nossa plataforma de ensino, que é o Abaplay. O link está bem aqui embaixo. Vai lá, assista a última aula. Inclusive, você vai demorar um tempinho para assistir todos os vídeos, todas as aulas, hein? Preparem-se para a aula que eu estou produzindo sobre o grande engano nos céus. Vou falar da cultura UFO, dos ETs, OVNIs, projeto Blue Beam e por aí vai. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau, que o Eterno abençoe vocês.